Temos o prazer de receber em nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Anelise Link Leitão. Vamos falar sobre a campanha Novembro Azul, campanha voltada aí à saúde dos homens, em especial conscientização sobre o câncer de próstata, mas não apenas isso. E a Anelise vai falar de todas as ações que acontecem aqui em Santa Cruz no âmbito desta campanha. Seja bem-vinda, secretária, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, estamos bem. Novembro Azul em Santa Cruz, temos já uma definição do cronograma. Eu vi que teremos o dia D, já inclusive mandaram para a gente através da comunicação. Queria que você falasse sobre isso e se ao longo do mês também outras ações irão acontecer. Sim. Na realidade, há uma grande importância, né, nesse cuidado. A gente precisa desenvolvendo uma cultura com relação a isso, né? O homem ele fica um pouco acanhado, a gente percebe na hora de procurar o atendimento à saúde ou só procura realmente quando tem algo que está incomodando muito. Sim. Né? E a gente já vem fazendo todos os anos um dia D por conta de realmente a pouca adesão, né? Então, para a gente não ficar também tendo desperdício em hora extra. Concentra num dia. Concentra num dia e a gente espera que esse dia realmente traga resultados, né? Sim, antes da gente falar das ações do dia D, fala um pouquinho sobre os números de Santa Cruz, se você tiver isso, para a gente ter uma noção do cenário. Você já falou uma questão comportamental, que os homens procuram menos ou procuram tarde o médico, muitos não fazem um acompanhamento preventivo, utilizando até de maneira mais correta o sistema básico de saúde, que está justamente para tratar de maneira preventiva as doenças. Isso implica em que indicadores para Santa Cruz? As doenças que mais afetam os homens, a própria questão do câncer de próstata. Santa Cruz tem muitos casos, as principais doenças que acometem os homens atendidos pelo sistema em Santa Cruz. O que você pode trazer para a gente do cenário estatístico até, Anelise? Na realidade, todo tipo de câncer, ele tem como fator de risco a questão do sedentarismo, né, da obesidade, do tabagismo, que é o cigarro, o alcoolismo, inclusive, né, e as questões alimentares, realmente. Então, quando há um desequilíbrio disso e uma condição genética que desencadeia, a proporção dele desencadear um câncer é muito grande, né, tanto para a parte masculina quanto para a parte feminina. Só que a mulher, ela culturalmente, ela procura mais, né? A gente vê que ela tem mais acesso, ela tem o hábito de ir mais, de procurar mais e de se prevenir mais. A gente tem tentado buscar, por conta de neoplasia ser a segunda maior causa de óbitos em Santa Cruz, tem tentado desenvolver mais ações nesse sentido, preventivos, desempenhando tanto a parte de atividades físicas para idosos, para jovens, fomentando essa questão da cultura, né, do esporte realmente na cidade, para que se desperte esse tipo de coisa, porque isso traz uma socialização, que é muito importante para essa questão, né? Fora as questões alimentares, nas pesquisas que a gente já fez, inclusive aquelas escolares, nós vimos que 30% das crianças estão obesas, né? A gente fala por conta da pandemia. Por conta da pandemia e por maus hábitos também, né? A criança, ela se tornou um pouco muito sedentária por questões de vídeo, né? Você tem o celular, você tem o videogame, você tem a televisão, são coisas que prendem muito e deixam a criança ou o próprio adolescente longe dessas atividades. Então, isso já é uma preocupação. Fora toda a questão psicológica e tudo que veio com... Quer dizer, acentuou isso, na realidade. Piorou, o problema que já existia foi exponencialmente elevado. Então, há uma preocupação. Inclusive, ontem a nossa equipe esteve fazendo uma visita em Marília, num ambulatório de obesidade infantil, onde foi colocado muito sobre essa questão, né, de se fomentar ações, não no sentido de simplesmente incluir mais serviços à saúde, mas sim fomentar a outra parte da equipe, que é a cultura, que é o esporte, que é o social, que é desenvolver e manter essa juventude muito dentro disso, né, para que ele tenha essa ideia de uma boa alimentação, de uma vida saudável, e que isso progressivamente vai ajudar a reduzir também esse índice de câncer. Você falou que o câncer é a segunda maior causa de morte em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu imagino que fica atrás de doença cardiovascular, infarto, AVC, coisas do tipo. O câncer de próstata, quais são os índices dele em Santa Cruz? Hoje nós temos 227 casos acompanhados. Né? Nós temos que fazem o PSA, que é o exame laboratorial, que acabam passando na rede do câncer com o Dr. Miquil. Já foram 5.000
5.220 pessoas, né? Homens. Então, isso é um número bom, né? Não proporcionalmente ao número de homens na cidade, mas assim, não deixa de ser um número, né, importante, relevante. Mas assim, precisa sim melhorar isso. A gente, o ano passado, eu estava até conversando com o Renan aqui, a gente lançou uma campanha junto com a Associação Comercial, né, buscando parcerias com as empresas para levar esse serviço na empresa, agendando, fazendo verificação, aferição de opressão, de diabetes, vacinação, né, antitetânica, isso que são as ações relacionadas à saúde do homem. A coleta do exame, como eu falei, palestra para falar da importância, né, porque a própria limpeza ajuda muito, né? Nós temos hoje o câncer de pênis mesmo, que ele vem oriundo de sujeira. Falta de higiene pessoal. Falta de higiene. Então, assim, tem que realmente desenvolver as palestras nas escolas, falando para a criançada como cuidar, os adolescentes como cuidar. São coisas importantes que tem que acontecer na área preventiva. E essa campanha que foi feita junto com a associação para incentivar essa questão das empresas, foi um fracasso. Infelizmente, não teve nenhuma empresa que aderiu. Foi assim, surpreendente pra gente, né? A gente achou que ia ser um sucesso, mas não foi. Então a gente estava falando aqui, né? De repente, o ano que vem, esse ano a gente nem chamou por conta dessa troca de diretoria, a gente está fazendo o contato da secretaria direto com as empresas e já fez contato, já trocou e-mails, mas assim, é uma resposta lenta. A gente não vê assim realmente uma grande procura, um grande interesse, né? Então a gente tem que ligar uma vez, liga duas, pergunta se recebeu o e-mail, né? Para poder realmente fazer isso acontecer. Mas a gente não vai parar, não. A gente vai continuar insistindo, porque é importante e é necessário fazer, né? Anelise, são várias campanhas da Secretaria de Saúde em relação à saúde em Santa Cruz do Rio Pardo. Recentemente, Outubro Rosa, destinada à mulherada de Santa Cruz. E agora, Novembro Azul, obviamente, destinada aos homens. E você disse agora há pouco também sobre a mulher ser mais cuidadosa, ou seja, num percentual procura mais esses cuidados médicos. O homem não seria tão consciente como a mulher nessa questão? Não sei se por uma questão assim até machista, né? Uma questão de eu sou o homem, então eu tenho que trabalhar, né? Eu não tenho tempo para ficar indo atrás dessas coisas. Eu percebo muito isso, assim. Realmente a gente vê que os números de atendimentos na porta do pronto-socorro, grande parte do pico de atendimento é após o horário de trabalho. Então é tipo 6 horas da tarde até umas 10, 11 horas da noite e a grande população é masculina. Então você percebe que eles procuram mesmo ou é depois do horário comercial, né? E num momento realmente que está incomodando, ou é uma dor de dente, ou é uma dor, é algo assim, uma pressão alta, uma dor de cabeça muito forte, são sinais, ou até assim, a cólica de rim, que a gente vê que é uma coisa que é fora do horário, porque não tem horário, mas essa procura na porta, ela é evidenciada por alguma dor. Né? E aí, hoje a gente desempenha um trabalho assim, né? De fazer aquele retorno, de marcar uma consulta quando é um caso de hipertensão e diabetes, já deixar ele vinculado à unidade de saúde, já sai com a consulta agendada. E aí, desses que passam mais de 2, 3 vezes, a UPA também está fazendo esse agendamento, já deixando a pessoa. E aí, nessa busca, a gente percebe que todas essas pessoas, grande parte, já passam no posto de saúde. Então, isso é bom. Mas é assim, no horário estendido também. Então, há uma boa procura, né, nessa questão desse horário estendido. Mas, assim, normalmente, a maioria são mulheres. Você acabou falando sobre uma parceria aí da Associação Comercial com a Secretaria de Saúde que não deu muito certo no passado e deve repetir nos próximos anos também. Mas a questão das grandes empresas aqui de Santa Cruz, a gente sabe que esses empresários, eles se preocupam demais com seus funcionários. Incentivos, campanhas, enfim. Tem alguma coisa que liga a sua secretaria a essas empresas para uma campanha junta? Na realidade, todas as campanhas, né? Principalmente assim, nós temos indicadores, então, principalmente campanhas de hipertensão, de diabetes. Algumas empresas, muito eventualmente, entram em contato com a gente para ir até a empresa, para desenvolver ou para fazer alguma palestra específica relacionada a algum assunto. Mas hipertensão e diabetes, ela é muito comum, né? Relacionada às questões de obesidade, igual eu falei. Então, assim, o sedentarismo, que é uma coisa que não é muito estimulada, né? A pessoa, por exemplo, que é caminhoneira, por vezes ele fica semanas sentado dentro de um carro. Como que ele vai desenvolver isso? Então, assim, a própria empresa também, ela tem dentro do seu SESMIT, né? Que é a Segurança e Medicina do Trabalho,
trabalho e de desempenhar e de incentivar isso lá dentro. Então é uma ginástica laboral, são atividades que eles podem fazer, se eles param para almoçar, eles têm assim, um alongamento para fazer, são coisas que ajudam, né? São estratégias. Levantamentos de carga que por vezes dão problemas na coluna, todas essas questões são trabalhadas dentro, né, da saúde do trabalhador. O perfil demográfico de Santa Cruz do Rio Pardo, inclusive dentro desse perfil, a questão econômica, por ser um município rico em termos, né, no nosso contexto, isso impacta num aumento de doenças como diabetes, hipertensão, isso aumenta o índice de sedentarismo. A minha pergunta, eu queria saber, já que você é uma gestora de saúde, você pode dar uma visão sobre esse assunto. Conversando em outras entrevistas com médicos, eles falavam sobre esse perfil até mesmo econômico da cidade, que acaba trazendo um perfil de algumas doenças mais comuns. Tem ligação até o perfil econômico da cidade com o tipo de doença mais comum, Annelise? Tem sim, né? Porque, por exemplo, a pessoa que gosta de comer uma carne gorda, né? Vamos falar uma costela, né? Aqui tem. Né? E aí, se tendo condição, você pode ver que qualquer confraternização familiar, ela acaba num churrasco, né, associado a cigarro e a bebida. Claro. Né? Então é bastante cultural realmente. Sim. E isso não adianta. A criança cresce assistindo isso, vendo essa atitude, e isso cresce dessa forma. E aí vem toda uma tendência genética que você tem, de desenvolver as doenças, ou de ter um risco maior que o outro, ou de ter todas as doenças numa mesma pessoa, né? Que muitas vezes acontece. Geralmente a pessoa obesa, ela vem associada, né? O combo que a gente fala, ela não vai vir sem uma diabetes e sem uma predisposição a diabetes ou mesmo a hipertensão. E a partir daí isso vem piorando. Então ela tem a tendência maior de ter um infarto, de ter um AVC, né? E problemas circulatórios como varizes, dores nas pernas e assim por diante, né? Annelise, a mesma estrutura oferecida no Outubro Rosa será oferecida também para os homens no Novembro Azul? A gente vai estar disponibilizando então esse serviço no dia 17, né, 17/11. Que vai ser o dia D da campanha, Novembro Azul, dia 17, em todas as unidades básicas de saúde. Então vai ser feito essa coleta de exame PSA. O PSA, ele é o exame que detecta se você tem alguma alteração na próstata. Então é um exame que se faz, não precisa de jejum, pode colher a qualquer momento. Também, se a pessoa tem alguma dificuldade, ela pode se dirigir à unidade de saúde, falar com a enfermeira, ela realiza o pedido e já a pessoa procede essa coleta dentro desse mês, né, de novembro. Sim. No próximo dia que é agendado as coletas dentro da unidade. O laboratório já sabe também, então é um acordo que foi feito para a gente não perder a saída da pessoa até o posto de saúde. Fora isso, do dia 17, então as unidades vão ficar até às 20 horas, tá? Para todas essas ações de verificação de pressão, teste de glicemia, o cálculo do IMC, atualização vacinal, teste rápido e principalmente, repetindo, a coleta do PSA, que é o que nos vai dar indicação. São especificamente para homens acima de 45 anos, sem histórico familiar, e acima de 50 anos, 45 com histórico familiar, né? Que tem algum irmão, um primo, um tio, alguém que já tenha tido algum histórico. Que é o exame de sangue, é indicado primeiro para homens acima de 50. Isso, para todos geral. Os homens. E a partir dos 45 para aqueles que têm um histórico familiar de câncer. Histórico familiar já, né? Alguma coisa que desenvolveu nesse sentido urológico também. Sim, ainda há todo um tabu em relação ao exame de toque. Não é todo homem que faz, a depender da faixa etária, ou se há uma indicação a partir do PSA. É bom explicar como é que funciona isso, né? Como é que é o... Na realidade, se você chamar para fazer o exame, ninguém vai, né? Sim. Então, a gente já oferece o laboratorial. Normal, a gente já oferece o exame laboratorial para que, esse dando alteração, a gente faça uma consulta com um especialista e dê seguimento no tratamento. Que não tem problema nenhum também, né? O macharia, vamos deixar os preconceitos e os tabus de lado aí. Saúde em primeiro lugar, né? O que né? Sim. De Deus. Você falou sobre a idade em 45, depois 50 também. Tem algumas exceções, Annelise? Pessoas não nessa faixa etária necessariamente, mas que acabou contraindo a doença? Não, que eu conheça não. O que a gente vê, assim, são pessoas que... Aqui até eu trouxe um dado da estatística do Brasil, que cada 10 homens, 9 que são acometidos de câncer têm 55 anos para cima. Então é muito raro dar em pessoas mais jovens. Mas aqui eu não tenho conhecimento de nenhum caso.
Perfeito. Para quem está chegando agora, a nossa convidada é a secretária de Saúde, Anelise Linkley. Então, estamos falando sobre campanha Novembro Azul, ações para este mês promovidas pela Secretaria de Saúde e sobre outros temas ligados à pasta. Repetindo, dia D do Novembro Azul em Santa Cruz, 17 de novembro. Todas as unidades abertas com horário estendido até às 20 horas. 20 horas. E estará sendo oferecido especialmente para os homens quais serviços nesse dia 17? Cálculo de IMC, que é o índice de massa corporal. Verificação de pressão, diabetes, a coleta do exame PSA, que é o indicativo de alguma alteração na próstata, e vacinação, né, antitetânica, dentro daquilo que é... O calendário de vacinação, se estiver atrasado, já atualiza e tal. Aliás, até um ouvinte, ele pediu para não falar o nome, eu oriento ele ou a comparecer nesse dia, porque ele passou aqui um problema médico. Não é o caso, nenhum de nós aqui é especialista na área médica para dar um diagnóstico do que ele está sofrendo. Procure já, né, a unidade de saúde mais próxima, viu? E as enfermeiras aí vão te orientar, ou o dia D, dia 17, vai estar também para cuidar da saúde masculina. Exatamente. É a orientação que eu passo para você. O nosso ouvinte que mandou aqui inbox um probleminha que ele está tendo aí, procure o quanto antes a unidade básica de saúde, é eles que vão poder te dar a orientação mais adequada, beleza, meu amigo? Tamo junto. Também, se precisar, a gente tem no centro de especialidades 3 urologistas que atendem, né? Tá. Então, se precisar da especialidade assim que o clínico fizer a sua avaliação e for encaminhar, tem isso dentro da cidade, né? Um processo que não demora muito também. Perfeito. Dário Miguel? Sobre outros temas, poderemos abordar outros temas também. A questão da vacinação infantil contra a Covid-19 vem atingindo a expectativa de vocês da Secretaria, Anelise? Não. Não. A resposta já sabia, né? Por que não vem atingindo, Anelise? Porque os dados acabaram melhorando bastante, né? A gente conseguiu uma boa cobertura vacinal e assim, os parâmetros, né, que a gente já tem de falta de internação, os casos, a gente fechou a central Covid, descentralizou o atendimento e por vezes a gente ainda tem alguns casos sim, por exemplo, eu trouxe aqui outubro, a gente teve 18 casos positivos, em novembro nós já tivemos 6, mas são casos leves, né, totalmente... casos leves gripais, sim, que a gente fala com sintomas leves, nenhum necessitando de internação, não tivemos mais óbitos, então tudo isso a gente entende que está dentro de uma normalidade de controle, né? A doença ela não vai acabar imediatamente. A gente até teve uma reunião do Conselho outro dia, onde foi questionado, o Conselho de Saúde questionou se não haveria possibilidade já de retirada das máscaras, né, nos setores de sim, farmácia, unidades de saúde, mas como é uma determinação ainda estadual, a gente mantém mais um tempo. Nos postos de saúde de Santa Cruz, de repente eu chego lá, estou sem a máscara, até porque não é o hábito mais você com as máscaras aqui em Santa Cruz do Rio Pardo em vários locais. Chegando nesse local, não tendo a máscara, eu entro normalmente, o posto acaba oferecendo para mim? Não, o correto é o posto oferecer, tá? Para que esse atendimento seja dentro daquilo que está sendo, né, por decreto solicitado. Então, assim, o ideal é que ofereça a máscara para que a pessoa fique e proceda seu atendimento. Não é para não ter o atendimento por conta da máscara, a falta da máscara. Embora você não responde muito pela Santa Casa, mas na Santa Casa também é assim? Não, a Santa Casa está oferecendo. Está oferecendo? Está oferecendo. Também? Sim. Há uma nova variante do coronavírus que preocupa alguns países com aumento de casos, até de algumas internações, nada próximo do que a gente já vivenciou. Mas ainda assim, alguns alertas têm sido feitos. Já no Brasil foi identificado, se não me engano, essa nova variante aí, os controles de endemias, o pessoal que faz a gestão dessa situação. Já tem falado aos municípios a respeito disso? Tem alguma informação oficial para vocês, não? Olha, em nossas reuniões não é nada relevante, tanto que sim, finalizaram todas as reuniões que nós tínhamos sobre o assunto. Alguma coisa se comenta, mas assim, são tantos outros os assuntos mais que têm preocupado mais, né, em termos de cirurgias e filas e outras coisas, que isso realmente se tornou algo assim que nem se comenta mais. A vacinação Covid para adultos, a gente está na 4ª dose. Isso. Seria a 2ª de reforço. Há alguma mudança nesse sentido também sobre o calendário da vacinação contra a Covid para o próximo ano? Ainda não temos nenhuma informação também. Muito bem. Dário Miguel. Sobre a questão da UPA, Anelise, você que dirigiu lá por muito tempo, conhece muito bem, falávamos aqui dia desses também sobre uma questão de segurança para uma orientação, alguma coisa nesse sentido. Acontece isso hoje já na UPA ou não? De ter um segurança? Sim, orientação, até mesmo para
Questão de segurança também. No período noturno, né? A gente incluiu esse serviço no último contrato que teve, que foi renovado agora, inclusive foi a empresa Bedesc. Ela vem realizando um excelente trabalho, né, em termos de todos. A gente tem uma comissão que avalia esse contrato, né, um contrato de gestão, e são vários itens qualitativos e quantitativos, e ela tem feito um trabalho com excelência, tem principalmente assim destinado bastante essa questão dos treinamentos de equipe, né, de protocolos de trabalho. Então isso vem dentro de um segmento que tem crescido bastante, tem ofertado. Nós temos feito análise desses indicadores também. A gente vê uma mudança no perfil de atendimento, igual eu falei aqui, que os homens realmente eles procuram mais quando precisam mais, e realmente nós notamos um aumento dos atendimentos em amarelo, de classificação amarela e verde, e uma redução dos azuis. Isso se deu um equilíbrio também com o horário estendido das unidades. Então você consegue fazer um acerto desse fluxo e melhorar o trabalho deles, né, para qual eles estão destinados e preparados, que realmente é o atendimento de maior complexidade. Você também prega isso, o prefeito santacruzense Diego Cingolani também prega isso sobre a questão da humanização na saúde. Postos, enfim, o atendimento. Melhorou? Atingiu já a expectativa de vocês? Não, a gente sempre tem que melhorar, né? Não podemos dizer que estamos numa expectativa, lógica. A gente vem trabalhando, né? A gente trabalha com pessoas, então por vezes a gente vai ter problemas pontuais, mas a gente tem trabalhado muito essa questão de se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia. Temos trabalhado muito com essa questão do pós-pandemia, que até profissionais de saúde ainda têm problemas assim de adaptação, de por vezes saem, né? Eles mesmos pedem alguns dias, eles saem, voltam, que passam em psiquiatra, que passam em psicólogos, porque todo mundo, né, passou momentos muito difíceis e foram piorados por conta da pandemia. Então a gente ainda leva um pouco disso, né? E assim, temos incentivado muito os trabalhos em equipes, temos feito muitas reuniões e falado muito dessa questão realmente de ter esse olhar, né, de acolher o outro, de entender a dor do outro e fazer e ser mais resolutivos, que a gente fala, né, tanto no acolhimento das unidades, quanto da UPA, quanto da Santa Casa. Isso é bastante falado. Tem uma lei em Santa Cruz do Rio Pardo para uma demissão daquelas pessoas aposentadas depois do ano de 2019. Isso deve acontecer nos próximos dias. Pelo que eu sei, já deve estar acontecendo também, e o prefeito já teve uma conversa aí com profissionais envolvidos. A sua secretaria será a mais afetada? Eu não sei te falar de uma maneira geral, né? Eu sei que tem, sim, alguns profissionais da nossa secretaria, e isso gera, assim, uma tristeza muito grande, porque são, né, demissões, são famílias, mas não é um número muito expressivo, não. Porém, é preocupante, sim, né? Porque são famílias, realmente. São pessoas que trabalharam ali uma vida inteira, quase, né? Serão substituídos? Sim. Existe já um acordo, né, um escalonamento para essas demissões. Muito bem, 13 horas mais 45 minutos. Eu vou aproveitar e trazer já nessa reta final as participações da nossa audiência pelo WhatsApp 997726104, perguntas, sugestões, enfim, que a galera está fazendo aqui para a secretária de Saúde, Anelise Link Leitão. A primeira que chegou aqui é da Josiane Costa. Boa tarde, Diego. Pergunte à secretária se haveria possibilidade do município ter um profissional da área de proctologia, pois a demanda de pacientes é grande para essa especialidade e o Estado disponibiliza poucas vagas. A minha mãe está à espera de uma consulta há 6 meses. Então, proctologia, não sei se está certo. É isso mesmo? Isso mesmo. Tá certo, então? Não, realmente, assim, a gente não tem uma demanda muito grande, a gente não tem a oferta mesmo, é muito pequena, né? Faltam profissionais. A gente encaminha para o AME e o AME faz a sua procedência. Se não for para a complexidade dele, ele encaminha para a parte hospitalar, né? Mas a gente vai estar perguntando, né, sobre essa questão, porque assim, na realidade o nosso agendamento tem passado por uma transformação. A gente colocou uma enfermeira para coordenar essa parte técnica, então a gente está fazendo uma revisão de
tudo que estava parado, né, que infelizmente não deu andamento na pandemia, então nós fizemos um escalonamento de reduzir as filas daquelas coisas mais, né, volumosas, e agora a gente está voltando fazendo um trabalho lá de quem ficou lá atrás, está ligando, está perguntando. Sim. Então a importância aí de novo de atualização dos telefones, né, para a gente está entrando em contato via WhatsApp com as pessoas, algumas a gente está fazendo ligação para perguntar, já fez o exame, já foi atendido, que situação que você está, porque por vezes a pessoa já procurou um atendimento particular, precisa de outra coisa e a gente fica agendando coisa que ela não precisa mais. Então, dada aí a importância das pessoas nos responderem, né, e atualizar esse cadastro. O que nós temos hoje, nós temos vivenciado, nós estamos para fazer uma mudança no sistema da saúde que ele vai se transformar para digital. Então nós vamos trabalhar a partir do próximo ano com aplicativos, com coisas. Então nós já estamos... Inclusive os prontuários, tudo digital? Isso, criando uma cultura nesse sentido. Já iniciamos... minuciosamente, em alguns casos, agendamentos, por exemplo, de raio-x e de ultrassom já são feitos só na unidade. A pessoa consulta, sai do médico, já sai lá com o seu agendamento para fazer o exame. Sim. Então isso era uma coisa que se perdia muito tempo, porque a gente mandava para a pessoa e ela não podia naquele dia, e aí não confirmava e se perdiam vagas. Então isso já acabou. Então hoje a gente fica com os exames de maior complexidade para fazer esses contatos e eles são feitos via WhatsApp. Então, por vezes, nós temos pastas lá de pessoas que não dão resposta também. Então a gente fica segurando vaga, não consegue, né, ir para frente. Então, é muito importante que as pessoas atualizem o celular. Se tem exame atrasado, que ficou de 6 meses, de 8 meses, que a pessoa nunca recebeu uma resposta, procure a Secretaria de Saúde para a gente saber como está a situação e o que a gente faz daqui para frente, né? Porque é uma atualização. E a gente quer acabar com aqueles armários cheios de papel, aquelas coisas que ficam paradas e realmente atualizar para daqui para frente, no sistema digital, eliminar realmente esses papéis. A Cássia Hernandes mandou aqui a seguinte mensagem. Boa tarde, Diego, Dário, secretária. Faz mais ou menos uns 6 meses que meu filho de 6 anos está esperando uma ressonância. Eu fui 2 vezes na Secretaria de Saúde e me falaram que ele precisa de 2 guias liberadas para fazer a ressonância e quando vem só tem uma vaga. O pé do meu filho está cada dia piorando, mas muito torto, ele está reclamando de dores. O médico diz que precisa fazer com urgência a ressonância para começar a fazer um tratamento específico. Peço por favor que leia minha mensagem. O nome da criança é Davi Fernandes Mendonça. A mãe da criança chama-se Cássia Hernandes. Eu acho que até eu lembro já desse caso, já me foi passado também, mas a gente vê assim, o que nós estamos tentando, como a gente tem um serviço de ultrassom na cidade que está funcionando muito bem, nós estamos tentando fazer uma troca com o AME e com a DRS de trocar as vagas de ultrassom por ressonância, porque nós temos muitos pedidos de ressonância e nós temos em média 2 vagas por mês, então é 2 vagas por mês. Muito pouco. O oftalmologista, quantos profissionais para Santa Cruz do Rio Pardo? Nós temos 2 hoje que atendem aqui. É o suficiente, Annelise? Eles estão dando conta da demanda. Sim. Mas só queria concluir sobre a questão da ressonância que a moça perguntou. Vocês pretendem trocar o serviço com o AME, é isso? Vocês oferecem... em vez de eles liberarem vagas de ultrassonografia, liberar vaga de ressonância no lugar da ultrassom. E em que pé que está essa negociação? Então, vamos aguardando respostas. Tá. Então, por hora, seguem 2 vagas por mês para Santa Cruz para ressonância. Tá. E aí, a critério de urgência ou não do paciente, depende de quem? Do médico, da indicação? Tem uma fila e essa fila é seguida? Se a gente for ver, todos eles são urgentes. Claro, né? sim. Porque quando pede um exame desse, ele é um exame de maior complexidade, então a pessoa precisa daquilo ali para definir uma conduta. Então, ela se torna urgência, né? Quando é um trauma, quando é na porta do pronto-socorro, aí eles mesmos encaminham via hospitalar. Agora, ali a gente entende que é uma urgência, entre aspas também, né? Não é aquela urgência que define uma cirurgia que vai mudar a vida da pessoa, ela vai ficar com a perna torta. Não é isso, né? Tá. Porque o que é trauma é realizado na porta do pronto-socorro e já dá andamento por lá, na própria transferência. São coisas assim, que a gente entende que não pode aguardar muito, mas que pode aguardar um pouco, igual a liberação dessas vagas, né? Esse caso... Mas que nem caso, que é de uma criança, exatamente, né? Que está dependendo, às vezes, caminhar, de ir para a escola, de fazer as coisas. Então, são casos e casos, a gente pede que passe lá, passa com o assistente social, e a gente faz uma avaliação e vê o que pode estar fazendo por ela. Pedro Cavalcante, boa tarde, Diego. Eu queria saber a opinião da secretária sobre a água da Sabesp. Segundo o ouvinte, tem um cheiro forte de cloro, mesmo colocando filtro, a água, segundo o ouvinte Pedro Cavalcante, tem um cheiro estranho, um cheiro forte. Ele mora na Vila 80. A sua secretaria
Tem algo a se manifestar sobre isso? A gente tem um programa do Ciságua, né? E isso é acompanhado. E por vezes, quando esse programa não é acompanhado, não é alimentado, porque todas essas empresas têm que fazer esse, né, esse controle, a empresa é notificada e ela é multada. Então, esse acompanhamento ele acontece. Muito bem. Tem alguma pergunta aí? Eu tenho mais aqui, Dário. Eu tenho pergunta, então, sim, em relação a um assunto... Não, então pergunta... vou continuar com a audiência. Então. Vamos lá, então. O Renatão Pintor mandou a seguinte pergunta. Boa tarde. Queria saber da secretária o porquê do descaso sobre serviço dentário, especificamente tratamento de canal. Há uma espera muito longa, diz o ouvinte que está há mais de 3 anos esperando para um tratamento de canal. Ele diz, recurso não falta, pelo menos a prefeitura anunciou um orçamento recorde. O porquê da demora para tratamento de canal? Pergunta o Renato. Renato, é o seguinte, não há um descaso nesse sentido. O que nós fizemos, vista essa necessidade, né, a gente aprovou uma vaga de endodontista que está aguardando a realização do concurso. Inclusive, nós já viabilizamos o local lá no Postão para abrir mais um consultório, tá? Então, isso tudo já está, a estrutura física está praticamente finalizada, aguardamos esse concurso. O que a gente fala, assim, que eu tenha conhecimento, não há ninguém esperando com todo esse tempo. Então, assim, nós colocamos uma pessoa, outra pessoa lá, até informatizar tudo ali, que vai ser, depois vai ser um fluxo informatizado no posto de saúde, que chama Juliana, tá? Ela faz essa ponte, conversa com a doutora, tanto que nós chamamos todos os pacientes que estavam nessa fila para fazer uma avaliação, para ver quem daquilo que precisava era mais prioritário e dar esse segmento, entendeu? Então não há motivos para ter 3 anos também não. Então peço que você procure a Juliana lá no Postão para a doutora Alessandra fazer essa avaliação e ver o porquê que está parado, né? Muito bem. Um ouvinte perguntou o seguinte, ele fez uma ressonância em Marília e disse que não tem ninguém para trazer o resultado. Como é que ele faz? Procede? É muito simples, né? É só ele entregar o protocolinho e a gente pede para o motorista retirar. Então está respondido aí por Shell, que perguntou. Dário Miguel. Sobre a questão do transporte, Annelise, dia desses aqui, durante uma entrevista também com o Lorival do Raio-X, eu questionei ele sobre a seguinte colocação. Na verdade, assim, olha, a pessoa ela é levada para a UPA ou para a Santa Casa pelo SAMU, unidade do SAMU. Depois, fora aquele horário que já é habitual, ou seja, nas madrugadas aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, daí a pessoa está liberada, tem que voltar para a sua residência. Ela não tem como, a pessoa idosa, a pessoa que não tem condições ainda de caminhar e também não tem condições de chamar um Uber, um táxi, enfim. E ele disse que o SAMU acaba levando novamente esse paciente para a residência, ou seja, entra em contato com o SAMU leva novamente. Eu desconheço que isso acontece. Agora você, como secretária, tem a informação correta. Logo que saiu essa meio que polêmica lá atrás, que foi um questionamento feito, eu fiz um levantamento de qual seria o custo disso, né? Porque na época que foi retirado, foi justamente pensando nessa economia, porque na realidade, o que eu tenho na realidade hoje, se fosse pensar em UPA, eu tenho uma pessoa para levar para casa na madrugada inteira, fazendo uma média mensal. Então aí nós pensamos, se nós formos colocar um ambulanceiro nesse período, ele tem um limite de horas extras para fazer. Então eu preciso de 4 pessoas, juntando o final de semana, feriado, para fazer isso, para não exceder a carga horária de horas extras dele. Tendo que adquirir esses quatro motoristas para cumprir essa carga horária, eu preciso de outros 4 lá, porque as saídas que eu tenho de eletivas, de viagens durante o transporte normal, eles saem tipo 2, 3, 4 e 5 da manhã. Então não terminou o plantão até às 7. Então eu não consigo ocupar essas pessoas. Então fica muito oneroso isso tudo, entendeu? Então eu fiz uma conta alta, em média, ficaria em torno de 20 a 30 mil no mês. Então assim, seria uma coisa inviável. Né? Muitas vezes a gente conversando, e o que foi oferecido na época? Que essa pessoa permanecesse na unidade até o amanhecer para que a ambulância levasse em casa. Então, e na realidade, assim, eu desconheço realmente que o SAMU faz isso, porque não é da competência dele. O SAMU, ele é ligado à rede de urgência, ele é para fazer um atendimento qualificado e especializado na hora de um trauma, de um acidente, de uma necessidade de urgência. E é para ele colocar esse paciente dentro da unidade que vai ser assistido em tempo, né, um tempo bom,
e um atendimento especializado. Então, ele tem um técnico de enfermagem, um médico, já fazendo o atendimento, porque a gente sabe que, cientificamente falando, o primeiro atendimento é o mais importante. Você conduzir aquilo adequadamente, mesmo que ele demore 1 hora, 2 horas ou 3 horas para chegar dentro do hospital, ele está assistido de maneira correta. Agora, o levar para casa não é competência do SAMU. Obrigado. Muitas mensagens chegando, as pessoas com dúvidas sobre procedimentos que fizeram, tá aguardando. O nosso tempo está esgotado. Eu queria que você passasse para a gente ter um telefone, né, Lise, para as pessoas que têm dúvidas sobre o exame que fizeram, ou se está demorando ou não, se está dentro daquilo que é realmente o procedimento. Como é que essas pessoas podem se informar diretamente na Secretaria de Saúde? Porque eu não vou ter condições de levar todas as perguntas para o ar aqui. Então, nós temos o telefone da Secretaria de Saúde, que é o 3332-3200. Passar para o setor de agendamento, que é o ramal. Tá. Lá nós temos a Elisângela, que faz essa frente, e temos também a enfermeira Natália. Então, as duas estão para esses atendimentos também. Tá? Então, eu peço que qualquer dúvida que tenha, realmente nós estamos fazendo um remanejamento lá, melhorando esse serviço, então é importante que as pessoas também dêem a sua participação, que aí a gente consegue levantar dados e consegue melhorar esse serviço mesmo, que a ideia é essa, né? A ideia é a gente passar para o digital de uma maneira bem melhor. Alguma consideração final, uma divulgação, algumas ações da Secretaria? Fique à vontade, temos aí 2 minutos. Então, primeiro é que as pessoas, assim, tendo recebido a comunicação pelo WhatsApp para agendamentos, para qualquer tipo de procedimento, não pense que é fake news, é da Secretaria de Saúde mesmo. Existe já uma mensagem, né? E a gente pede que as pessoas deem essa resposta para a gente poder prosseguir ou passar a vaga ou realmente confirmar e dar andamento e acabar com essas filas que a gente tem, ou pelo menos diminuir. Claro. Né? A outra é convidar os homens para o dia 17, que se programem, né? Vai ser logo depois de um feriado. Das 16 até as 20 horas nós estaremos com todas as unidades abertas, então procure, vamos nos cuidar. Né? Annelise Nigley, basicamente então, isso. Perfeito, obrigado pela sua presença. Conversamos com a secretária de Saúde hoje no jornal Giro de Notícias. Vamos... Ela quer pedir música também, por favor. Todos os convidados. Já veio com a escolha preparada, Annelise? Lógico que eu vim. Qual? A música é o hino do Palmeiras, né? Homenagem aos nossos palmeirenses e o meu amor. Né? Acredito que eu vou ouvir isso. Meu marido. Então, é o nosso hoje... prefeito também, que é palmeirense. Então, não venham depois dizer que o apresentador é clubista. Quem pediu o hino do Palmeiras foi a convidada. Nunca imaginava que vinha com esse hino na cabeça. E tá na lei. O convidado escolhe a música, tá na lei. Então, passando em branco. Muito certo, você não acha? É perfeito, a escolha. Mas que faz um jogo que ultimamente só tem ganhado trabalho de equipe. Sim. Se você fizer uma análise, aquilo é um verdadeiro trabalho de equipe, serve de exemplo para qualquer serviço. Vou colocar você numa saia justa. Abel agora. Ferreira para ministro da Saúde. Então responde com a maior sinceridade, conforme você respondeu durante essa entrevista aqui na 104 FM. Você não torcia para um time gaúcho? Vou explicar. Quando eu cheguei aqui, rapidamente, eu vou explicar. Quando eu cheguei aqui, o único time que tinha treinamento era o Grêmio. Então eu fui pro Grêmio. Não foi uma escolha pelo time, foi pelo clube que existia no momento. O Grêmio fechou e aí abriram outros times, mas foi o inicial por conta disso. Tá bom. Muito obrigada a todos. Foi pro lado certo da força, Alviverde. Sim, tá certo. Daqui a pouco, Diego, sobre a questão da Câmara de Vereadores, segurança ou não, inclusive o presidente da Câmara já está aqui na 104M para falar se teremos ou não segurança logo mais na sessão. Tudo bem. E também as ocorrências policiais, a vinhetinha, voltamos já. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro. Eles estão chegando! Sábado, dia 21 de janeiro de 2023, Henrique e Juliano.
e Denis DJ. Na 27ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo. Denis é o brabo. Garanta agora seu ingresso antecipado e pague mais barato. E já prepara os óculos de sol que a festa vai até o amanhecer. Pontos de venda: Marreiro Rodeio, Bonitinho Café, H Majone e online no site da Bilheteria Digital. Muito bem, estamos de volta, Jornal Giro de Notícias, daqui a pouquinho os destaques do plantão policial, daqui a pouquinho também o sorteio de hoje, prêmio exclusivo da Hering